Good morning, meus queridos. Então, vamos lá falar sobre o Simple Past, que é um tempo verbal, tá certo? Simple Past, que quer dizer passado simples. Então, a gente vai ver o passado simples. O que é? O Simple Past, também chamado de Past Simple, passado simples, é um dos tempos verbais do inglês. Ele equivale ao passado simples na língua portuguesa. O Simple Past é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Então, quando eu quiser falar de uma ação, de um fato que já aconteceu no passado, eu utilizo o past simple, o simple past, certo? Então, todas as ações que eu quiser falar no passado de coisas que já aconteceram, eu utilizo o past simple, certo? A formação básica do simple past é feita com o uso do auxiliar did, certo? Did, nas formas negativa e interrogativa e com o acréscimo de ed ou ied ou apenas d ao final do verbo principal no infinitivo, sem o to na forma afirmativa. Então, vamos observar as tabelas abaixo com o exemplo de verbos no simple past, tá certo? O exemplo é o verbo dance. Vamos ver aqui. A gente vai ter o verbo auxiliar did, certo? Na forma negativa e na forma interrogativa. Então, na forma negativa, a gente usa o did e na forma interrogativa também. Para a forma afirmativa, basta acrescentar ed no verbo, se o verbo for regular. O que é um verbo regular? Verbos regulares são aqueles que basta eu acrescentar ed e ele fica no passado, certo? Para mim colocar ele no passado, basta eu acrescentar ed. Verbos irregulares, não basta eu acrescentar ed. Eles têm uma forma própria, certo? Ele é um no presente, um no passado e talvez outro também no particípio. Então vamos ver aqui com o verbo regular dance. No passado, I danced, you danced, he danced, she danced, it danced, we danced, you danced, they danced. Então, forma afirmativa, bastou acrescentar as letrinhas ed e ficou no passado. Na forma negativa, vou acrescentar a palavrinha did depois do sujeito, certo? Então, eu tenho o sujeito e depois dele eu acrescento a palavrinha did, certo? Mais a palavra not, did not, ou didn't, certo? Então, I did not dance, you did not dance, he did not dance, she did not dance, it did not dance, we did not dance, you did not dance, they did not dance. E na forma interrogativa, eu começo a frase com o auxiliar did, depois vem o sujeito e por último o verbo, certo? Então, primeiro com o verbo auxiliar did, depois o sujeito e por último o verbo principal, que no caso é dance. Então, fica did I dance? Eu dancei. Did you dance? Você dançou. Did he dance? Ele dançou. Did she dance? Ela dançou. Did I dance? Did we dance? Did you dance? Did they dance? Então, essas são as formas na afirmativa, interrogativa e negativa do simple past, certo? Vamos ver a estrutura. Qual é a estrutura? É sujeito na forma afirmativa. Sujeito mais o verbo no passado, mais o complemento. Aqui no caso é o verbo stud. Então fica I studied last night. Eu estudei ontem à noite. Na negativa, a gente acrescenta a palavrinha did not, que fica didn't, mais o verbo no infinitivo, mais o complemento. I didn't study last night. Eu não estudei na noite passada. E na interrogativa é o verbo did, mais o sujeito, mais o verbo no infinitivo, mais o complemento. Fica did you study last night? Você estudou a noite passada? Então, essa é a forma do simple past, certo?
Agora vamos ver os verbos irregulares. Os verbos irregulares variam quanto à escrita. Veja alguns exemplos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. O primeiro é o verbo write, certo? Então, no passado, ele fica wrote. I wrote letters to my friends. Eu escrevia cartas aos meus amigos. Verbo to write. He paid the bills yesterday. Ele pagou as contas ontem. Então, é o verbo pay. Fica paid. He paid. Agora o verbo know. We knew to the tests. Nós sabíamos fazer os testes. Verbo meet. She met my sister last week. Ela conheceu a minha irmã semana passada. That girl broke her arm. Aquela garota quebrou o braço. O verbo break fica broke no passado. E o último verbo, o verbo tell, fica told. Então fica assim: He told the truth about you. Ele contou a verdade sobre você. Certo? Então, os verbos irregulares, eles mudam. Não basta acrescentar o ed. Ele vai ter uma forma própria. Então, estudem os verbos irregulares, tá certo? Os principais verbos irregulares para a gente entender o simple past, tá certo? Então, esse foi o nosso vídeo sobre simple past.